Bom, pessoal, este é o segundo vídeo sobre concordância verbal, tá? É a segunda parte do vídeo, porque ficaram algumas regras ainda para trás. Vamos lá, tá? Segue comigo. Concordância nominal, parte 2. As palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio são adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se refere. Exemplos: a fotografia vai anexa ao currículo, anexa fazendo concordância com fotografia. B. Os documentos irão anexos ao relatório, anexos fazendo concordância com documentos. C. Envio-lhes inclusas as certidões, inclusas fazendo concordância com certidões. A professora disse muito obrigada, obrigada fazendo concordância com professora. O professor disse muito obrigado, obrigado fazendo concordância com o professor. Lembrando, se você se identifica como gênero masculino, a vida toda você vai dizer obrigado. Se você se identifica como gênero masculino, feminino, você sempre dirá obrigada. Ele mesmo fará o trabalho. Ou poderia ser ela mesma fará o trabalho. Porque mesmo ali está fazendo concordância com ele. Mas se tivesse ela, seria a mesma. Se tivesse eles, seria a mesma. Mesmos. G. Elas próprias farão o trabalho. Próprias fazendo concordância com elas. Se fosse ela, seria ela própria fará o trabalho. Dica: quando precedido de preposição em, a palavra anexo fica invariável. A fotografia vai em anexo, independentemente se a palavra fotografia é um substantivo feminino. Prosseguindo. Bom, gente, nós temos também as palavras muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério e alto. Essas palavras variam seu comportamento, funcionando ora como advérbio, sendo assim invariáveis, e funcionando ora como adjetivo, sendo assim variáveis. Aí vocês têm que ter a capacidade de observar como as palavras se comportam nas frases. Os homens eram altos, adjetivo, porque caracteriza homens. Os homens falavam alto, advérbio, invariável, porque caracteriza, qualifica o falar. Poucas pessoas acreditavam neles, poucas porque determina a palavra pessoas. Eu ganho pouco pelo meu trabalho, pouco no invariável porque determina o ganhar. 3. Os sapatos custam caro, ok? Caro, por quê? Porque está modificando o verbo custar. Os sapatos estão caros. Caros porque está modificando está dando características à palavra sapatos, adjetivo. A água é barata, adjetivo, porque é uma característica do sujeito. A água custa barato, masculino, invariável, porque eu estou mudando o verbo custar. Viajaram por longes terras, longes porque as terras são longes, distantes. Eles vivem longe, advérbio, modificando o verbo viver. Eles são homens sérios, adjetivo, concordando com homens. Eles falavam sério, advérbio, invariável, relacionado ao verbo falar. Ele não usa meias palavras, não usa metades das palavras. Adjetivo, sofre flexão.
Eu estou meio gorda, ou seja, estou um pouco gorda. Advérbio jamais vai para o feminino. Prosseguindo, gente. As palavras menos, alerta, são sempre invariáveis, ok? Então, olha, havia menos professoras na reunião, os alunos ficaram alerta. Nada de haviam menos professoras na reunião, tampouco os alunos ficaram alertas. Agora a gente vai para a concordância dos particípios. Os particípios concordarão com o substantivo a que se referirem. Exemplo, olha lá. Os livros foram comprados a prazo. Comprados, livros. As mercadorias foram compradas a prazo. Compradas, mercadorias. Dica: se o particípio pertencer a um tempo composto, será invariável. O que é um tempo composto, Ingrid? É um tempo que eu uso o verbo haver ou o verbo ter para expressar um período, né? Então, olha lá, o juiz tinha iniciado o jogo de vôlei. Olha lá, não é? E outra lá, a juíza tinha iniciado o jogo de vôlei. Perceba que o particípio, ele fica no masculino, ele se torna invariável porque ele está compondo um tempo composto, que é criado pelo verbo ter e verbo haver seguido de preposição. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do predicativo do sujeito. É aquele adjetivo que está no predicado que se refere ao sujeito. Vamos lá. O sujeito pode ser apresentado ou modificado por um atributo chamado predicativo do sujeito. Por se tratar de um termo que se refere ao sujeito, o predicativo deve sempre concordar com ele. Tanto o sujeito quanto o predicativo do sujeito são formados por nomes. Dessa forma, os predicativos herdarão as mesmas características de gênero e de número que os sujeitos possuírem. O predicativo do sujeito somente aparecerá em sentenças em que o predicado seja formado por um verbo de ligação, predicado nominal. Então, vamos lá. Exemplos. Os recibos de pagamento eram falso? Não, inadequado. Os recibos de pagamento eram falsos. Observem, gente, que tanto o sujeito quanto o predicativo do sujeito concordam em gênero e número, não tem como ser diferente. Eles eram apenas duas e já causaram tanta confusão inadequada. Eles eram apenas dois e já causavam tanta confusão. Seguindo, a concordância e o predicativo do objeto. Como eu disse, o predicativo do sujeito é o adjetivo relacionado a sujeito presente no predicado. O predicativo do objeto é o adjetivo também no predicado, mas ele qualifica o objeto, o complemento do verbo. Olha lá, a lua torna a noite iluminada. Torna é verbo transitivo direto. A lua torna o quê? A noite. E a noite ela fica como? Iluminada. A noite é objeto direto, iluminado é predicativo do objeto, atributo de noite. Ok? Imposto pelo verbo. Muito bem, pessoal. Bom, são, como se diz? Há várias peculiaridades, né, na concordância nominal, mas o que eu trouxe aqui são coisas para boa escrita, são coisas para boa fala. E o que ficou por fora, talvez a gente encontra nas atividades, aí eu esclareço melhor, mas eu creio que não seja um conteúdo difícil, basta a gente ler e ficar atento, tá bom? Segue as referências. Bom, pessoal, eu usei lá o material só português,
da Virtuoso Tecnologia da Informação de 2017. E eu usei também o site oportuguês.com.br, que traz de maneira bem sucinta esse conteúdo. Então, está encerrado. A gente trabalha com isso por meio das atividades e qualquer dúvida vocês tiram comigo no plantão. Até mais!